Elon Musk dobrou a aposta contra Alexandre de Moraes. Ele realmente quer que o ministro sofra um impeachment. Mas será que é isso mesmo que ele quer? Voltou a desafiar o STF, renovando a acusação ao Moraes de ditador, e mais, dizendo que o Moraes, que é o ministro da Suprema Corte, viola as leis brasileiras, que ele está se colocando, Musk, como o ouvidor geral do judiciário brasileiro, né? Porque ele está falando sobre a Suprema Corte. Então, é um ataque mesmo em campo aberto, é um desafio, estão peitando o STF, e isso deve ter algum sentido que a gente ainda não conseguiu desvendar inteiramente, mas eu digo isso porque quando a coisa é muito aberta, assim, essa é uma coisa tão provocativa, a gente não pode pensar num motivo muito óbvio, né? Ele está fazendo isso só por uma questão ideológica, só para ajudar o Bolsonaro na campanha, quais são os objetivos reais do Musk, porque ele está fazendo tudo para que chegue num ponto em que se chega ao momento em que as operações comerciais dele, uma vez fora do campo constitucional, sejam proibidas no Brasil. Talvez seja esse o caminho que ele quer. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que nesse caso é um interesse ideológico mesmo. Inclusive desde a compra do Twitter, eu acho que ele comprou o Twitter por isso. Porque ele comprou o Twitter, demitiu todo mundo, uma confusão dos infernos. Tudo isso acontece no momento que o PL das fake news, né, que foi batizado com esse nome, mas enfim, tem muito mais coisas ali do que fake news, que trata da regulamentação, foi tirada da frente, vai se começar tudo do zero de novo. E aí a gente estava conversando sobre isso, você falou uma frase que eu achei fantástica, que é exatamente isso. A gente quer regular uma coisa que a gente não sabe o que é. Que é exatamente isso. Esse é um dos problemas, Mara, que a gente tem. Bom, primeiro eu estou contigo em relação ao Elon Musk e essa estratégia dele. Não é negócio, o Twitter não é negócio para ele, na escala dos negócios que ele tem. Quando ele adquiriu o Twitter há pouco tempo, um ano e que atrás, o Twitter valia 45 bilhões, hoje vale um quarto disso. Então, ele não está preocupado com a questão econômica. Muita gente até vai por aí. Fechou as ações, tirou as ações do Twitter em bolsa. A questão não é essa. A questão é que ele é um megalomaníaco, reacionário, que está a serviço de uma causa ideológica que ele traveste de liberdade de imprensa, quando, na verdade, ele quer ser o juiz do que deve ser comunicado ao mundo através da plataforma que ele realmente, da qual ele é o proprietário, e que prende a audiência da maior parte da população do mundo. Então, esse é o objetivo. É uma coisa mais de uma certa onipotência política que faz com que ele queira pautar a opinião pública em escala global a partir do que ele publica. E a internet foi capturada pela ignorância, completamente, pelos recalcados, pelos fanatizados. E aí deu razão muito rapidamente aquilo que 15 anos antes, mais ou menos, já preconizava o Humberto Eco. Todo mundo aqui deve lembrar, né, que a internet deu deu voz a uma legião de imbecis. E isso emenda com outro comentário muito interessante de Nelson Rodrigues. É isso que eu ia falar. Eles são os imbecis eles vão ganhar, porque eles são muitos. Né? Exatamente. Então, quando você junta essas duas coisas, dois sábios, né, o Humberto Eco e o Nelson Rodrigues, você vê que realmente a gente vive numa outra fase da internet e das redes sociais. Tem lá os seus aspectos extremamente positivos, mas elas foram capturadas, as redes sociais em especial, por grupos fanatizados que desenvolveram em aliança com os grandes conglomerados que a gente chama das Big Techs, desenvolveram uma capacidade de influenciar o mundo inteiro. E ninguém sabe como estimular essa guerra no mundo virtual. Ninguém domina tanto os algoritmos de captura de audiência por meio da discórdia, por meio das fake news, por meio da mentira, do que o Twitter. Não existe hoje uma força regulatória que seja capaz de barrar esta situação em que a gente chegou. Que muitas coisas têm que ser feitas,
tanto do ponto de vista regulatório, tem um tanto, e tanto do ponto de vista tecnológico, porque as próprias tecnologias podem dar uma ajuda. Ataca um ministro da Suprema Corte de outro país, onde a empresa dele explora aquele mercado. Eu me perguntei logo hoje de manhã cedo, debatendo lá no curso que estou dando de Direito Constitucional na Unicap, eu digo, olha, vamos pesquisar. Eu não tive tempo de pesquisar, mas eu queria pesquisar para dizer aqui no My News, olha, na Suprema Corte, na Suprema Corte americana, se Elon Musk falasse o que ele falou da Suprema Corte brasileira, qual seria a reação do judiciário americano? Né? Já porque a primeira pergunta é, ele falaria nos Estados Unidos, das autoridades americanas, o que ele falou aqui no Brasil, ou dirigido ao público brasileiro, das autoridades brasileiras? Então é uma questão também mínima de respeito à soberania, e é uma posição de muita arrogância. Como meu querido Chico Sabato estava dizendo, ele faz isso também para capturar a audiência, que é a lógica dos algoritmos, que é esse poder das grandes plataformas, que de alguma forma precisa ser modulado pela sociedade civil, né, com participação de instituições estatais, a arrogância, a prepotência, o sentimento de onipotência. Esse sentimento de onipotência que a gente encontra nas potências ocidentais, ele se revela também nessas grandes empresas que dominam o mercado da comunicação, o mercado digital. A arrogância dessa gente não é pequena. E o Elon Musk está apenas reiterando isso que todo mundo já sabe, que essa arrogância, essa prepotência, como eles organizam os algoritmos, ela precisa ser enfrentada pela sociedade civil e pelos estados democráticos. É esse o debate que está colocado. E aí foi realmente preocupante a atitude do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de dizer que o PL 2630, que pode ter suas qualidades, pode ter seus defeitos, mas ele já tramitou. É uma regulamentação que precisa ser discutida no Congresso Nacional. Do contrário, como tem dito, por exemplo, Pedro Doria, né, sempre em suas colunas lá no Globo, ele muito bate. Ele diz, olha, se você deixar esta capacidade de transmitir apenas para as plataformas, apenas para os seus conselhos de autodisciplina interna, você vai deixar na mão de muito poucos algo que interessa aos 7 bilhões de habitantes do planeta. Então, a regulamentação não é para burocratizar, é para democratizar os controles que precisam ser feitos pelas próprias plataformas, pela sociedade civil organizada, pela opinião pública, pelos usuários da internet e pelas instituições estatais. Então, esse episódio de Elon Musk, ele, ao contrário do que concluiu, na minha opinião, Arthur Lira, na minha opinião, ele deveria fazer com que o Congresso Nacional no Brasil acelerasse a tramitação do PL 2630 e aperfeiçoasse ali onde fosse possível.